Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu vou tentar ser muito breve. Eu gostava que esta apresentação fosse num estilo, num tom informal, e queria deixar depois um período para questões e também para me interromper quando entenderem. É uma visão muito pessoal, ou seja, não vinculativa àquilo que eu vou dizer, não é vinculativa à posição do MAE. Eu vou fazer primeiro uma perspectiva daquilo que têm sido as tendências em termos de ciência em Portugal, às ciências do mar. Irei falar um bocadinho da minha interpretação do momento atual, que no fundo cria um nicho vago que irá ser ocupado pelo mar, e depois irei falar um bocadinho dos desafios que se colocam a este novo centro, resultado desta nova reconfiguração lançada pela FCT. Portanto, aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, na minha opinião, enfim, uma mudança frequente nos modelos de financiamento e de gestão de ciência em Portugal. E, portanto, não há muita estabilidade nestes modelos de financiamento. Nós temos vários ciclos que podemos identificar com essas mudanças, no fundo, que constituem rupturas em relação a essa prática. Temos também uma situação que tem mudado, e se recuarmos mais no tempo, da articulação entre as unidades de investigação e as universidades. As universidades que também, do ponto de vista do contexto nacional, podemos identificar universidades que historicamente, ou no passado recente, têm pretendido ter mais protagonismo em algumas áreas, em particular na investigação, e em particular na investigação ligada ao mar, e universidades têm tido um percurso mais silencioso nessa ótica. Portanto, no fundo, uma articulação também não muito homogénea no que existe, não é? Nas universidades que se dedicam a estas matérias. Depois temos já, mais recentemente, e recentemente estou a falar há 10 anos desta parte, provavelmente, a criação destas três entidades, cujas fronteiras são difusas e cuja capacidade de obtenção de financiamento é também francamente diferente. Ou seja, por um lado temos os laboratórios de Estado, que à partida seriam muito bem limitados, portanto, limitados do ponto de vista das suas funções, do seu staff, etc., na sua orçamentação, enfim, decorrem à partida do orçamento de Estado. A certa altura foram criados laboratórios associados, essencialmente correspondendo a um momento nas políticas científicas nacionais onde havia a perspectiva de que os laboratórios de Estado não seriam suficientes para suprir as solicitações ao Estado português e, portanto, no fundo haveria uma constelação de laboratórios que fariam esses serviços de segunda linha, no sentido em que não eram os serviços que estavam alocados aos laboratórios de Estado. Portanto, estes laboratórios associados tiveram um tratamento privilegiado em termos de financiamento e, na minha opinião, de facto não houve um grande retorno para o Estado português, ou seja, foi dado de facto um financiamento muito apreciável e de facto os serviços que foram pedidos não se percebia bem quais eram as suas funções em termos de suporte às políticas públicas. E depois as outras unidades de investigação que tipicamente tinham dificuldade em ou constituir ou integrar laboratórios associados, até porque estes momentos de candidatura aos laboratórios associados foram relativamente fechados no tempo, ou seja, ocorreram em momentos muito próprios, e portanto havia uma certa desigualdade nestas três dimensões. Hoje em dia verifica-se uma situação também um pouco estranha, na minha opinião, que é haver a possibilidade de elementos dos laboratórios de Estado fazerem parte da equipa de unidades de investigação, o que também, na minha ótica, é algo que não consigo perceber muito bem. Depois temos outra dimensão, que é a dimensão, e aqui está repetido, peço desculpa, a dimensão estratégica do sistema de ciência, Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu penso que nunca foi discutida a fundo, ou seja, quantas e quais unidades de investigação Portugal precisa. E com muitas matérias em termos de ciência, foi sempre dada total liberdade aos cientistas, aos investigadores de fazerem essa configuração. Portanto, no fundo, sempre houve muita liberdade para a constituição de unidades de investigação, sempre houve muita liberdade para, mesmo nos concursos para projetos, as temáticas escolhidas foi também bastante livre. E eu penso que num país com as características de Portugal, com uma grande escassez de recursos e enfim, uma alocação de fundos à ciência não muito volumosa,
seria importante ter pelo menos núcleos de unidades de investigação em termos temáticos que são essenciais para o país. E, portanto, essa discussão nunca houve. Depois, a outro nível, já um pouco na gestão das próprias unidades de investigação, considero também que há aqui aspectos que são estruturantes e que mereceram, ao longo destes últimos anos, também destaque muito diferenciado. Por um lado, as infraestruturas, ou seja, nós vivemos um momento já bastante afastado, onde era possível criar betão, digamos, fazer centros físicos, físicos no sentido de infraestruturas. Esses momentos praticamente terminaram, exceto iniciativas, e muito recentemente nós temos uma nova era, especialmente na área do mar, de construção destas infraestruturas, essencialmente beneficiando de investimentos regionais. Portanto, várias universidades, vários centros de investigação ligados ao mar no país estão neste momento numa era de ampliação das suas infraestruturas, aumentando, portanto, a sua capacidade laboratorial, de logística. O equipamento é sempre algo que fica um bocadinho debaixo do tapete, ou seja, nós nunca percebemos bem quais são as tipologias de projetos ou quais são os momentos, em termos de financiamento, que temos alguma capacidade para equipar as nossas unidades de investigação. Houve alguns concursos de reequipamento. Nos projetos, muitas vezes, é quase impossível ter essa componente, ou pelo menos com grande orçamento, e, portanto, é algo que também não há, na minha perspectiva, uma visão estratégica no sentido de que equipamentos é que precisamos, o que é que seria interessante ter. Inclusivamente, verifica-se uma situação, mais uma vez com as características de Portugal, não parece particularmente interessante, de haver uma multiplicidade de equipamentos que são essencialmente parecidos, às vezes até muito próximos uns dos outros. O equipamento tem aqui uma valência estratégica no sentido em que não só possibilita o desenvolvimento de algumas áreas de investigação, como em muitas unidades constitui o principal veículo de atração de investigadores. Ou seja, muitos de nós provavelmente já fomos para outros laboratórios, outras unidades de investigação, não tanto por ir trabalhar com pessoas X ou Y, mas por acesso a equipamento. Portanto, é uma questão importante a ter em conta nas unidades de investigação. Temos depois a dimensão de recursos humanos. Sabemos bem, por um lado, a dificuldade de ter também mecanismos de contratação com alguma estabilidade. Portanto, no fundo, aquilo que temos é um pequeno núcleo de staff, no sentido em que são quadros, ou pessoas que estão essencialmente no ensino universitário, e depois um conjunto que é relativamente volátil de investigadores que têm um vínculo relativamente precário e de curta duração em estas unidades. Este problema não é um mal em si mesmo, mas o que acontece não seria um mal em si mesmo se depois nós tivéssemos a capacidade de escolar estas pessoas para outro tipo de emprego ou outras oportunidades, o que nem sempre acontece. É um bocadinho o ponto que eu gostaria de focar aqui no fim. Depois temos também um aspecto que é as unidades de apoio administrativo e financeiro. Eu acho que neste domínio nós melhorámos francamente a situação em termos nacionais. Havia, há uns anos, muita diversidade destas estruturas, havia inclusive formas de contornar, por exemplo, um investigador que tivesse acesso a várias unidades gestoras poderia ter níveis de gastos gerais diferentes, por exemplo, e o que conferia, de facto, uma desigualdade em termos de oportunidades de financiamento dos próprios projetos. E, finalmente, o emprego científico, que é algo que também penso que nunca se encarou assim muito frontalmente. Aliás, segundo as estatísticas da FCT, que eu penso mais à frente vou mostrar, o emprego científico na ótica da FCT basicamente são estes contratos de investigador FCT e tudo o resto é relativamente residual. Mas isso, para mim, não é um verdadeiro emprego científico, no sentido de emprego, e é, de facto, um outro tipo de bolsa ou um outro tipo de vínculo relativamente precário e, portanto, esta matéria nunca foi tratada, enfim, na minha ótica, como deve ser. Estes aspectos estão relacionados, ou seja, se nós não tivermos uma estratégia, se nós não adequarmos o sistema científico às necessidades do país, às necessidades das empresas, é óbvio que esta questão é muito difícil depois de ser concretizada, porque está claramente desfasada daquilo que é a realidade. Só alguns indicadores são conhecidos da maior parte das pessoas. Portanto, aqui temos a evolução do financiamento das unidades de investigação, incluindo laboratórios associados, enfim, neste período de 10 anos. De
Portanto, há aqui uma linha de tendência que eu não diria que é propriamente uma tendência, porque o que nós vemos são ciclos relativamente irregulares, ou seja, não há um crescimento do investimento e depois um decréscimo. Mas a situação que eu destacava, e voltando, enfim, não tenho, como disse, nada contra a ideia dos laboratórios associados, acho que é uma boa ideia, mas que teve uma má aplicação, mas que do ponto de vista de financiamento temos uma situação deste tipo, que é os laboratórios associados representam 8% das unidades de investigação, têm 20% dos investigadores e recebem 40% do financiamento. Portanto, há aqui uma sobrecapacitação dos laboratórios associados que depois, obviamente, é relativamente simples que seja vertida nos indicadores. E, portanto, entramos aqui num ciclo que é difícil depois de ser equilibrado relativamente às outras unidades de investigação. Relativamente às bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, temos também aqui a evolução e, portanto, também sabemos bem o sentido. Em termos de recursos, estaremos a falar de valores da ordem aqui, portanto, o azul são candidaturas, o amarelo são aprovadas, não é? Portanto, o que nós vemos... doutoramento e pós-doutoramento. Portanto, estamos a falar de valores da ordem aqui nos períodos de maior atribuição de bolsas, cerca de 2.000 bolsas, e aqui nos pós-doutoramentos, 1.000 e tal. Portanto, se juntarmos os investigadores de ciência, nós temos no sistema algo como 50% provavelmente de pessoas no sistema científico com este tipo de vínculo, não é? Porque, no fundo, a dimensão, penso que está aqui no gráfico atrás, em termos de investigadores, anda à volta aqui num sistema teremos à volta dos 12, 15 mil e 300, cerca de 320 unidades científicas. Mencionaste aí a ligação entre o financiamento e a produtividade. Por acaso não tens esses números na cabeça ou essa relação na cabeça? Tenho a relação, por exemplo, de bolsas, sim, existe. Existe mesmo? Quer dizer, é positivo? É positivo, ou seja, mas eu acho que fica muito aquém do investimento, ou seja, para ter os indicadores, os laboratórios associados na área do mar, se nós fizermos orçamento e produção, eu acho que essa razão é muito mais favorável em unidades que não são laboratório associado. A questão que aí contribui muito é, de facto, os privilégios, quer dizer, a situação especial que era vivida em relação às bolsas. Não é? Como sabemos, os laboratórios associados tinham acesso a bolsas e, de facto, estamos a falar das pessoas mais produtivas do sistema, não é? Numa fase de doutoramento ou pós-doutoramento. Bom, passando agora ao contexto atual, e também, mais uma vez, uma leitura um bocadinho pessoal. Portanto, vivemos num momento em que as oportunidades de financiamento são muito diversas e isto constitui também um desafio aos investigadores porque, tipicamente, nós estamos orientados para determinado tipo de projeto. E o que se passará, certamente, é que vamos ter que lidar e que estudar muitos figurinos diferentes de candidaturas a projeto. E estamos a falar de coisas tão diferentes como projetos no âmbito dos planos regionais, de desenvolvimento regional, programas como no caso do mar, não é? Programas tipo para o mar, portanto, digamos, de apoio a um setor, neste caso o setor das pescas ou do marítimo, programas europeus, portanto o H2020, ou outras tipologias do tipo Atlantic Board, LIFE, etc. Portanto, eu diria que há mais de 10 tipologias de projetos que potencialmente nós podemos concorrer e para os quais os investigadores têm conhecimento muito reduzido. E aqui eu destacava o papel que os centros devem ter, no sentido de levar ao investigador já o prato meio cozinhado para que ele tenha que trabalhar a parte científica e não a parte administrativa, que geralmente é muito pesado. Portanto, o modelo FCT que todos nós estamos habituados é talvez o modelo mais ligeiro em termos da componente administrativa. É bastante simples fazer um projeto FCT. É bastante complexo fazer um projeto dos outros que enunciei, não pela componente científica, mas pela componente administrativa. Muitos destas tipologias de projetos vão requerer consórcios alargados, que é algo que também nós temos alguma dificuldade em promover. Este aspecto também toca com a excelência das equipas, ou seja, isto faz com que exista uma Champions League e uma segunda divisão muitas vezes, ou seja, nós temos unidades que poderão entrar em ciclos recessivos pelo facto da classificação obtida, ou seja, se forem tidas como fracas ou boas ou o que for,
dificilmente vão conseguir entrar em consórcios, dificilmente vão conseguir financiamento e entram num ciclo de extinção. Poder-se pensar que isso é o objetivo, ou seja, no fundo é haver aqui uma purga do sistema nesse sentido, mas por parte dos centros teremos certamente em termos de fazer um esforço muito grande para estar nestes consórcios que são importantes e ganhadores de projetos. Outra viragem, quanto a mim, muito acentuada é o que se pretende com os projetos de investigação científica. E, como dizia há pouco, na minha opinião, nós passámos de um ambiente onde tínhamos total liberdade para fazer o que entendêssemos, ou seja, a FCT, o discurso da FCT era nós avaliamos os projetos pelo mérito científico das propostas e essencialmente pela equipa e a consideração que essa equipa merece, não tanto pela sua aplicação. Inclusive havia projetos, havia muitas vezes comentários no sentido de que era um projeto muito aplicado e, portanto, teria pouco interesse para a ciência, para passar a fazer projetos muito orientados para resolver problemas. E, portanto, enfim, já ouvi notícias e posições de investigadores, em termos europeus, que dizem que nós estamos a descurar a investigação fundamental, portanto, no fundo, estamos agora a tratar das aplicações, e que se perdurar muito este momento, ou seja, se tivermos, por exemplo, um programa quadro de 6 anos a fazer investigação aplicada e não alimentarmos a investigação fundamental, pode haver aqui uma ruptura, ou seja, pode não haver aqui uma limitação do sistema. De qualquer forma, é algo que também a grande parte dos investigadores não tem muita prática ou não tem muito gosto, muitas vezes. E, portanto, eu diria que tem que haver aqui também um esforço por parte dos investigadores de se aproximarem destas questões mais aplicadas, ou seja, contribuir, de facto, para a resolução de problemas concretos da sociedade. Muito o espírito do H2020, mas esse espírito está patente nas oportunidades do Portugal 2020, da Estratégia Nacional para o Mar, do PROMAR, etc. São tudo programas para resolver problemas muito concretos. Outro aspecto que é importante ter em conta é que grande parte destas tipologias de projetos vão ter uma necessidade de participação financeira, ou seja, não são projetos que são financiados a 100% e, portanto, envolvem um esforço grande das unidades de suporte, das entidades gestoras ou dos centros de investigação nessa contrapartida, que nem sempre é simples. E outro aspecto essencial também é que muitos destes projetos necessitam de ligação pelo menos às pequenas e médias empresas como parceiros. Portanto, no fundo, o contexto atual é um contexto que é bastante diferente daquilo que era a prática corrente e a situação vivida há uns anos atrás. Há ainda a juntar a este contexto um novo sistema de avaliação, que está em curso, como sabem, portanto, no fundo, onde a avaliação deixa de ser feita retrospectivamente e através de indicadores e passa a ser feita, ou ter uma componente que é, de facto, a avaliação de indicadores de um período longo, dos últimos 5 anos, e uma avaliação de um projeto estratégico para os próximos 6 anos e do seu orçamento e do seu plano de implementação. Portanto, tem uma componente retrospectiva e uma perspectiva que, de facto, tem o benefício de dar alguma estabilidade às unidades, ou seja, se o financiamento for atribuído para 6 anos, nós sabemos bem com o que é que podemos contar nos próximos 6 anos, mas tem também, no caso da avaliação correr mal, um prejuízo imenso, que é ficar na mesma categoria durante um período muito longo. Portanto, isto para as unidades que não sejam bem-sucedidas no processo de avaliação. Temos também, no horizonte, uma redução significativa no financiamento de base às unidades de investigação. Portanto, isto, aliás, o financiamento de base das tabelas da FCT, que basicamente decorrem do nível de classificação e do número de investigadores, é desse exemplo. Isto é particularmente prejudicial para centros de investigação de grande dimensão, onde o financiamento de base não passa, não é em função do número de investigadores, e, portanto, há um número mágico de 80 investigadores, a partir do qual é indiferente ter 80 ou 8 mil, e portanto, nesses casos, de facto, há essa barreira, portanto, essa redução significativa. Inclusive, alguns dos painéis, alguns dos elementos do painel da avaliação têm questionado os centros, no sentido de qual é a estratégia caso não tenham financiamento ou com um cenário de financiamento bastante reduzido. Depois também temos uma redução significativa do número de bolsas. Esta tem sido um pouco dirimida, esta questão, no sentido que as bolsas têm sido, principalmente as bolsas de doutoramento, têm sido canalizadas para programas doutorais.
Simplesmente nesses casos os programas doutorais não têm tal componente de candidaturas individuais, ou seja, estão orientados por áreas temáticas, não havendo programas doutorais numa área temática, ela é desfavorecida em relação ao recrutamento de bolseiros de doutoramento. E também há a questão de relação com depois os contratos de ciência, não é? Portanto, no fundo também é essa relação. Fala-se de uma incorporação de cerca de 200 novos elementos cada ano, mas enfim, são valores que obviamente mudam em função das disponibilidades financeiras em termos do orçamento do Estado e daquilo que se pode ter em termos europeus. E fala-se também voltar um pouco há uns anos atrás naquilo que é a orientação científica de áreas para candidaturas a projetos. Portanto, provavelmente vamos ter, no fundo, concursos que são por domínio científico, coisa que acontecia também há uns anos atrás. Bom, neste contexto que se pensou em criar o tal Centro MAR, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, dada também uma situação existente relativamente à investigação na área do mar, que está aqui muito sinteticamente representada neste slide. Basicamente, o que é que acontecia? Tínhamos algumas unidades de investigação ligadas ao mar de grande dimensão, mas de caráter generalista, portanto, no fundo, não tinham nenhuma especialidade, digamos, era um cumulativo de especialidades que eram as equipas que se juntaram para a constituição desses centros. Temos depois outras unidades, em geral mais pequenas, de grande especificidade, portanto, dedicadas a uma temática particular. Temos também necessidades crescentes de informação e investigação neste domínio. Eu recordo que todos vós têm acompanhado esta questão do mar, ou das ciências do mar, e praticamente todas as semanas há qualquer coisa nova na comunicação social a sair em termos do mar. Não é? Seja, por exemplo, esta semana foi discutido na Assembleia da República a atribuição de fundos na área do mar, correntes com licenciamento do espaço marítimo. No fundo, qualquer empreendimento que deve ser feito no espaço marítimo tem, no processo de licenciamento, um pagamento adicional que, teoricamente, reverterá, ou poderá reverter a favor da ciência, que acontece com o petróleo, por exemplo, ou com outro tipo de exploração. E, portanto, há uma série de documentos estratégicos nesta área. Temos também uma estratégia nacional, há estratégias europeias, há livros brancos, azuis, de várias cores, que mostram um pouco as perspectivas neste domínio. Há também iniciativas muito interessantes ao nível do setor empresarial. E, portanto, não só temos duas redes organizadas de empresas ligadas ao mar, basicamente são os consórcios Oceanos 21 e a Associação Fórum Empresarial da Economia do Mar, como está neste momento em criação uma rede de biorrecursos marinhos e, portanto, o setor empresarial vê benefícios nessa articulação em rede e nessa rede estão também centros de investigação. E há também um marcado associativismo em termos internacionais, ou seja, temos também movimentações de criação de associações, de consórcios, dos quais alguns exemplos pode ser, por exemplo, a rede Euromarine, não é? Portanto, que no fundo é uma rede europeia de centros de investigação ligados ao mar. Temos outra que é o MARS, que é uma rede europeia de laboratórios e de estações marítimas. E, portanto, há vários casos em que existe este tipo de associação. Portanto, neste contexto, só para finalizar, portanto, há também a criação de redes ao nível das universidades, ou seja, algumas universidades têm redes dedicadas ao mar também, portanto, no fundo, englobando ou associando os centros de investigação ligados a esta temática. Há a formação avançada clássica com potencial de diminuição da procura. Isto é um aspecto que está no outro lado. O que eu queria dizer com isto é que, com a aprovação de programas doutorais dedicados a áreas temáticas muito específicas, pode haver uma diminuição da procura das áreas como, enfim, de grande espectro, não é? Como biologia, geologia, etc. E, no fundo, o que nós temos são programas doutorais com alguma especificidade. O que tem sido feito no momento é usar essas denominações mais genéricas para a atribuição dos graus, mas isso pode não acontecer. E há também uma maior diversidade de solicitações por parte da sociedade, quer sejam em eventos de sensibilização
ecológica ou de escolas, etc. Portanto, nós, no nosso centro, recebemos imensas solicitações deste tipo e tem sido crescente essa solicitação. Portanto, é neste cenário que surge então o MARE e a ideia central é não criar mais um centro ligado ao MARE e não criar um centro enfim, que seja redundante com a oferta já existente, mas tentar ter um caráter diferenciador. E esse caráter diferenciador resulta essencialmente de 4 aspectos. O primeiro tem que ver com os domínios em termos de sistemas aquáticos que são abordados e, portanto, o MARE pretende integrar investigadores que trabalham em todos os sistemas aquáticos, tentando ter uma visão holística até do planeta, se quisermos, ou seja, do oceano, no sentido lá, desde as bacias hidrográficas até ao mar profundo e ao oceano aberto. Outro aspecto que é diferenciador é ter uma forte implantação territorial, com no fundo, a forma de facilitar o acesso a ambientes e equipamentos e recursos de investigação. Portanto, se nós tivermos um laboratório marítimo no Faial, ou em Sesimbra, ou em Cascais, ou o que for, conseguimos, de facto, que qualquer investigador que esteja nesta estrutura, ou um investigador de fora que queira trabalhar nesta estrutura, tenha acesso a estes ambientes, aos equipamentos que estão distribuídos por todo o território. Depois, uma ligação aos setores do Estado e ao setor produtivo, orientando um bocadinho a investigação naqueles domínios que falava, ou seja, para os problemas concretos, e ter uma forte ligação à sociedade. Portanto, no fundo, não quer dizer que os outros centros da área do mar não façam isto, mas gostaríamos de ter um cunho diferente, uma abordagem diferenciadora com estes 4 tópicos que estão aqui apresentados. Bom, de forma muito breve, já estou a alongar muito, o MARE está organizado essencialmente em 3 grupos de investigação que são orientados para ecossistema, portanto tem um dedicado a bacias hidrográficas, outro zonas costeiras e estuários e oceano aberto em mar profundo, e depois tem linhas temáticas que são dinâmicas, ou seja, podem aparecer mais ou desaparecer algumas, que são transversais em relação aos grupos de investigação, ou seja, um investigador pode estar inserido em várias linhas temáticas de investigação e a ideia é ter investigadores que trabalham em ecossistemas diferentes a trabalhar na mesma linha temática de investigação. Portanto, elas estão organizadas em 4 domínios essenciais, um que é a vida, ambiente e recursos, tecnologia e inovação e informação e sociedade. E, portanto, pretende cobrir áreas que são, do ponto de vista de científicos, são relevantes ou das aplicações que geram para a sociedade. Bom, muito rapidamente, os principais desafios. Um dos principais, enfim, já falando também da minha experiência no Centro de Oceanografia, é a consolidação e motivação da equipa, ou seja, num centro com estas características é muito difícil, de facto, ter a equipa perfeitamente consolidada e há uma certa facilidade em funcionar como até aqui, ou seja, nestas unidades que se juntaram para criar uma área a funcionar da mesma forma que funcionavam habitualmente. Uma gestão eficiente em todos os domínios, ou seja, no domínio administrativo, no domínio científico, no recrutamento pessoal, etc. Captação de financiamento em diversos programas, portanto, ser relativamente eclético e ter um orçamento saudável em termos da mistura que deve ter esse financiamento. Ter uma forte ligação às empresas e ao Estado, no sentido dos tais problemas concretos. Integração em redes de grande relevância nacional e internacional, portanto, no fundo, funcionamento em rede. E no futuro, digamos no futuro próximo, o objetivo é também alargar as suas valências e áreas de estado, ou seja, o MARE não cobre, obviamente, com igual preponderância todas as áreas das ciências do mar, e, portanto, há áreas onde poderia ser reforçado, onde deveria ser reforçado. Também ampliar a sua oferta formativa nos seus domínios de atuação, portanto, no fundo, com as universidades que estão envolvidas, desenvolver formação avançada nestes domínios. Deveria haver uma forte componente de empreendedorismo, no sentido da criação de emprego, ou seja, pretendiamos ter uma perspectiva ativa naquilo que achamos que deve ser o tal emprego científico, e isso parte de um lado da iniciativa da criação de empresas, e portanto o MARE pode estar ao lado dessa criação de empresas, mas por outro lado, se tiver de facto uma associação a estes fora onde as empresas se movimentam, é provavelmente porventura mais simples canalizar alguns dos seus recursos para portanto,
iniciando ciência e emprego científico. E participar em programas educativos estruturados, ou seja, eu penso que em Portugal há uma grande carência e há uma grande mistura daquilo que se chama ou daquilo que é a sensibilização ambiental para o mar e a educação ambiental. A educação pressupõe um programa estruturado e esses programas não são muito frequentes. E, portanto, aqui nós temos programas próprios para o público e para as escolas e pretendemos desenvolver esses programas em parceria com entidades diversas. E um aspecto que eu penso que não é de relegar para segundo plano e que representa também um pouco a responsabilidade que o centro deve ter uma atividade de intervenção e responsabilidade social. Enfim, alonguei um bocadinho mais do que pretendia, acabava aqui e se calhar agora, se quem tiver ainda paciência e uns minutos, tocámos algumas impressões. E a assistência perfeito. Pronto, estou à vossa disposição se comentários ou questões que tenham. Houve algumas coisas provocatórias. A minha também é provocatória. Sim, né? já. A minha pergunta é quase óbvia. Até que ponto é que na vossa estrutura não seria útil, interessante e importante, no fim de contas, absorver também algumas valências reais? Sim. Já existe colaboração, não é uma coisa imaginada ou teórica, existe colaboração, nomeadamente, não é? Entre com a geologia. E eu não vejo neste e noutro, não é só este, mas poderia ser, diria eu, uma diferenciação interessante, tanto mais que, como se sabe, não é? Critério de extensão da plataforma, não é? Até maioritariamente critérios geológicos. Sim, sim. E eu não vejo o mar dentro de um vácuo, não é? Ele Sim, está criado uma estrutura de suporte físico. Portanto, que espaço há? Portanto, quanto eu sei, não houve essa conversa, esse diálogo, esse objetivo inicial. Perguntava se ainda estará... Então, houve uma conversa, não ainda no contexto do MARE, mas no contexto de alargamento do Centro de Oceanografia, ainda. E nos contactos que tive, a geologia estava numa fase onde queria encontrar um parceiro onde se encaixasse bem. Não é? Como sabemos, o desfecho depois foi outro de parte a parte. Não é? Agora, é claramente uma área que eu acho que tem que ter uma expansão dentro do MARE, mas ela pode ser por duas vias. O MARE tem alguns grupos ligados à geologia, essencialmente estão localizados em Coimbra e um bocadinho nos Açores. Mas eu acho que as valências, por exemplo, existentes na FECUL, não existem no MARE. Agora, por parcerias com centros existentes, em particular o IDL, eu penso que se pode vencer essa carência atual. Eu também não quero ter a pretensão que o MARE irá ter com igual preponderância todas as valências científicas ligadas ao mar, porque estamos a falar de tudo, não é? Podemos falar. Mas estava a ver aí que os objetivos são os recursos não vivos também. Exatamente, não é? exatamente. Exato. E, portanto, faz todo o sentido. Portanto, e pode ser por essas duas vias: reforço da equipa com geólogos em determinadas áreas ou parcerias com centros onde a geologia é uma componente importantíssima e de excelência e nós aí comatamos essas doutrinas. Não queria. A sua conversa suscitou-me esses pensamentos. Mas queria fazer um comentário do ponto de vista estratégico, na unidade de investigação. Eu acho que nós, obviamente, temos que ter uma postura reativa em relação àquilo que acontece à nossa volta e, portanto, temos que saber aproveitar as oportunidades. No entanto, também devemos ter algum cuidado quando vamos atrás da moda. E eu tenho para mim que nesta muito difícil da nossa existência universitária, acho que temos que, de uma forma sensata, equilibrarmos, digamos, a investigação motivada pela curiosidade, que é o que eu chamo de investigação fundamental, com as coisas mais aplicadas. Eu fico com ataques de alergia quando leio aquelas descrições, aquele palavreado em bruxelas que tem muito pouco som. E aquilo que dá som, de facto, aquilo que nós fazemos é a investigação motivada pela curiosidade. Nós estamos numa universidade, há uma tentativa externa de perverter
funções mais novas da universidade, que é exatamente isso. É fazer investigação motivada pela nossa curiosidade intelectual. E as grandes coisas, as grandes ideias, nascem quase todas daí. Mas isto só para dizer que é muito fácil dizer que tem que haver um balanço. A dificuldade é obtê-lo, é obter esse balanço. Mas é isso que nós temos que tentar. Mas eu estou de acordo com a sua estratégia. A minha recomendação, se posso fazer alguma, é que não descure a investigação motivada pela curiosidade. Sim, eu partilho essa opinião e eu penso que se calhar foi mal interpretado, mas em momento algum eu disse que nós devíamos aplicar isso. Por isso foi que as oportunidades de financiamento estão mais do outro lado. Mas, à minha escala, não é? Agora falando um bocadinho da equipa, não, da minha pequena equipa, nós sempre conseguimos fazer isso, ou seja, no fundo ir buscar dinheiro de aplicações e ter uma componente forte de investigação por curiosidade ou investigação. Enfim, se bem que a fronteira entre fundamental e aplicado é um bocado difusa, mas o que eu acho é que o investigador de hoje tem que fazer uma ginástica muito grande para a captação de financiamento e tem que perceber muito bem o que é que pretende fazer e como é que pode vender esse projeto face aos sistemas que existem de financiamento. Muito obrigado pela sua análise, mas na sua análise houve um ponto que eu não consegui perceber. Foi um pouco quando falou das unidades de investigação generalistas. Eu fiquei a pensar o que é que seriam as unidades de investigação generalistas. Mas não consegui encontrar um exemplo ou uma resposta. Tem por acaso algum exemplo? Sim, o que eu queria referir são os dois relatórios associados, ex-relatórios associados na área do mar, o CIMAR e o CESAM, que ocupam a área mar e ambiente, basicamente. Que é um pouco o nicho. Não são generalistas com comunidades de investigação, são generalistas para disciplinas que abrangem. Exatamente. Eu tenho uma questão que tem a ver com as alterações que nós vimos atualmente em termos da questão da ciência em Portugal. E, nomeadamente, a estrutura do pessoal que trabalha na ciência. Nós estamos numa fase em que privilegiamos a excelência da ciência. Mas a privilegiar a ciência, que eu acho que é um fundamento muito válido, está, no fundo, a aniquilar os meios termos, ou seja, a nossa pirâmide em termos de ciência está-se a fragilizar porque está a ficar por lugares pelo meio. Nós privilegiamos apenas os excelentes e depois toda a base de funcionamento da ciência está a ser destruída. Qual é a tua perspectiva de como é que podemos influenciar para alterar isso? Nós não fazemos ciência só com os excelentes, fazemos ciência com uma pirâmide bem estruturada. Os sinais que eu vejo em relação a isso, num determinado sentido, são positivos e não são negativos. Ou seja, eu acho que este modelo de avaliação, por exemplo, das unidades de investigação, não estamos a falar agora de investigadores, estamos a falar de unidades, eu estive em várias sessões de apresentação dos modelos de avaliação e conversa com elementos dos vários painéis. E a questão bibliométrica, por exemplo, que normalmente é aqueles indicadores agressivos do ponto de vista de que nem todos a tipologia de investigador se encaixa bem numa avaliação que seja só bibliométrica, seria francamente atenuada. Portanto, foi dito por vários elementos dos painéis que este modelo de avaliação da FCT, portanto, feito pela European Science Foundation, é um modelo que não encara a produção em quantidade como um aspecto, como sinónimo de excelência e como aspecto decisivo. Portanto, inclusive, ouvindo o coordenador do painel, mas não sei como é que isto se operacionaliza, mas diz que admite a existência de diferentes tipos de investigadores, que alguns investigadores têm muita habilidade, por exemplo, a comunicar com o público ou fazer aspectos de divulgação de ciência ou coisas desse tipo, e que isso poderia ser muito valorizado quando integrado numa unidade de investigação. Mas, por outro lado, as evidências que nós temos na avaliação de candidaturas individuais, seja bolsas, seja doutorados FCT, seja o que for, não conseguimos sair da visão bibliométrica, portanto, do número de papers produzido. É certo que, enfim, estou à espera de saber como é que vai ser este concurso, né? Porque este concurso teve uma mudança grande em termos do modo de avaliação, mas nos anteriores, eu tive em vários painéis, havia sempre uma ata final a recomendar à FCT que desse elementos aos painéis para conseguir fugir do aspecto quantitativo, e esses elementos nunca eram divulgados. Portanto, no fundo, havia aqui também quase uma impossibilidade técnica
de fugir do esquema que é número de artigos e uma visão muito estrita daquilo que é a qualidade da investigação. Eu acho que nos compete um bocadinho a todos também fazer essa mudança, não é? Mas ela é lenta, de certo ponto. Ou seja, há aqui um aspecto muito fácil. É muito fácil eu seriar investigadores com base em índices H ou número de papers, e é muito difícil e subjetivo dizer que o A é melhor que o B porque este artigo, este estudo está mais bem feito ou tem mais impacto ou qualquer coisa. Portanto, eu acho que sempre fomos atrás um bocadinho do facilitismo, que é uma avaliação objetiva e quantitativa. Eu só uma coisa, um comentário relativamente a tudo o que foi dito e à posição que, de certa forma, enfim, os desafios temos que enfrentar. Eu estou a pensar naquelas palavras e naquelas questões relacionadas com ambientes fortemente competitivos, blá blá blá, blá blá blá, que recorrentemente são chamados a processo de avaliação. E tento pôr isso ou contextualizar isso na questão dos financiamentos. Porque nós temos hoje em dia que recorrer a quaisquer financiamentos e ser capazes de buscar dinheiro onde existe e tentar de alguma forma aplicar a nossa ciência em questões da sociedade, que ao fim e ao cabo o dinheiro dos contribuintes é que paga a investigação muitas das vezes, e portanto é bom que consigamos dirigir o resultado do nosso trabalho, aplicá-lo e trazer um benefício para o bem comum. No entanto, temos que manter a ciência, a capacidade de fazer investigação. Só que investigação pura, sem aplicação. A questão que eu coloco é quando a Estratégia Nacional para o Mar, para a Indústria ao Mar e a necessidade da economia do mar, enfim, há todo um olhar e as atenções estão focadas no mar, caso a economia está como está. O que eu pergunto é, a FCT não se revê na estratégia nacional relativamente ao mar, ou seja, a maioria dos dinheiros dos financiamentos que a FCT tem atribuído aos projetos não está relacionado com isso, está com outras questões, como saúde, etc. Que é possível fazer neste contexto. Bem, como a Câmara está ligada, eu podia dar um tipo de resposta, mas como é que temos a Câmara? Isso é o que eu acho que é eu acho que nunca houve a tal questão a visão da FCT é uma visão desligada da visão estratégica para o país. Portanto, não há uma correspondência entre aquilo que a FCT passa para o investigador, os concursos que abre, inclusive até em número, não é? A FCT nunca, julgo eu, ou Portugal nunca pensou quantos investigadores é que quer ter no sistema. E, portanto, na minha ótica, as políticas científicas foram sempre adiante do problema. Portanto, quando, na minha geração, não é? Portanto, não havia doutores em Portugal. Portanto, nós não tínhamos doutores. Então foi GNIT, vamos fazer bolsas de doutoramento. Depois começou a haver doutores. Então fez as bolsas de pós-doc. Depois já tem pós-docs. Depois os pós-docs têm um vínculo muito precário. Então há um contrato de 5 anos, dá mais estabilidade. E, portanto, no fundo, adia-se um problema. Portanto, há um recrutamento no sistema, mas não há saída do sistema. E isto é insustentável. Não é? Portanto, nós todos os anos temos, imaginem, mais não sei quantos ciência, e os ciência perpetuam-se, não arranjam um emprego, ou uma pequena parte, reparem, uma pequena parte dos... Nós estamos, se calhar, a falar de um universo, eu não quero ficar aqui a dizer as médias, mas se calhar próximo dos 10 mil investigadores neste modelo. E, portanto, nós não vamos ter 10 mil lugares em universidades para estas pessoas. E, portanto, aquilo que devemos, na minha ótica, é aproximar as necessidades reais do país em termos de investigação e do emprego científico, e de emprego que precisa de pessoas com perfil de investigador. É porque em muitos países o investigador é encarado como uma pessoa que sabe trabalhar em contextos muito diversos e não que sabe da borboleta X, não é? E as empresas vão procurar o investigador não porque ele estudou a borboleta X, mas porque é alguém que tem doutoramento. E ter um doutoramento significa que ele consegue trabalhar pela sua cabeça, consegue ser inovador, consegue fazer um projeto, consegue melhorar o funcionamento de uma fábrica, etc. Não é? Isso não existe em Portugal. Portanto, não há procura de investigadores. E, basicamente, as iniciativas que foram feitas nesse sentido foram muito tímidas. Por exemplo, uma boa iniciativa é o doutoramento em empresa. Mas
quantos doutorados em empresas é que nós temos? Nos painéis de avaliação das bolsas, quando avaliamos 180 bolsas, há 2 candidaturas em empresa. Portanto, se nós estamos à espera que as empresas parem, as empresas têm um desconhecimento brutal do que é um meio científico. Portanto, se nós estamos à espera que venham ter connosco, enfim, é algo que eu acho que devíamos fazer o curto-circuito. E os investigadores estão preparados para isso? Quero dizer, um investigador, um doutorante, quando chega ao fim do seu doutoramento, está preparado e suficientemente aberto para se expor também ao comunicado para ter para oferecer? Alguns estarão, outros não, mas aí também é um bocadinho, aí já culpo um bocadinho o percurso enfim, que as pessoas fizeram, não é? Porque há também, na minha perspectiva, uma facilidade muito grande na superespecialização. E eu acho que cada um de nós, enquanto investigador, e eu passei um bocado por isso, tem que fazer um esforço por sair da superespecialização, que eu acho que é contraproducente a todos os níveis, em termos das oportunidades, em termos do cérebro. Portanto, é muito fácil a pessoa fazer um doutoramento, depois faz um pós-doc, que é uma superespecialidade e vai afunilando o seu âmbito, quando devia ser ao contrário. Portanto, a pessoa faz um doutoramento e depois alarga, começa a ter colaborações com equipas multidisciplinares e começa a ter uma visão muito abrangente. Se for uma pessoa com este perfil, eu acho que ela se encaixa bem no ambiente empresarial ou qualquer outro. Se for a tal pessoa que cada vez foi focando mais a atenção num pormenor, eu acho que essa pessoa é inábil, é uma pessoa que não tem. Mas essa nem se calhar está numa padaria a vender pães, não é? Porque não, se lhe pedem um pão um bocadinho diferente, já não consegue. Portanto, eu acho que... Não é que não possa ter uma descoberta fantástica numa área especializada. Sim. No entanto, em termos de mercado de trabalho das necessidades, poderá ter mais dificuldades ou bastante dificuldades. Sim, mas o mercado de trabalho também não é assim tão... Se calhar essa pessoa também tem dificuldade num contexto variável como este, em que tem que submeter um projeto LIFE e um projeto europeu. Portanto, o investigador atual é um investigador que tem que ser ágil também, pelas solicitações que tem, não é? Nós hoje somos sempre chamados a fazer conferências em escolas, a ir falar com o público, a fazer um projeto FCT, a ter uma orientação, e, portanto, isso dá-nos uma bagagem grande para situações do dia-a-dia, não é? Fora deste contexto universitário. Agora, há muitos aspectos, há falta de empreendedorismo, podemos tentar arranjar aqui um culpado. Eu acho que isso é relativamente irrelevante, não é? Mas pronto, as pessoas não criam empresas, as empresas não... Portanto, há aqui ciclos que não se desenvolvem. O que é certo é que eu acho que num país com as características de Portugal é um bocadinho produzir papel para nada, não é? Nós temos estratégias nacionais disto e daquilo e depois não haver consequência. Não é? Falaste da questão, uma das questões importantes é a questão administrativa, financeira. Vocês passam, a vossa administração passa aqui também pela fundação ou têm... Não. Está aqui sediado? Não, nós temos, isso é outro aspecto, pode ser um fator crítico, temos várias unidades de gestão. Porque um aspecto que eu acho que é importante também estes centros de grande dimensão equacionarem é que muitas vezes é difícil compatibilizar estratégias ao nível de um centro de investigação com outro tipo de estratégias. E o MARA está a viver isso e outros centros já viveram isso, que é as próprias universidades têm as suas agendas e as suas estratégias. E muitas vezes há aqui uma colisão naquilo que é a visão do MARA como defendido num certo sentido. Uma esquizofrenia. É uma esquizofrenia. E a Universidade X diz, não concordo nada com isto, eu não quero isto. E isso é uma situação delicada. E o sistema permitiu isto. Ainda ontem, conversa com alguém, com uma certa pessoa, se falava disto. Ou seja, o sistema permitiu toda a configuração possível das unidades de investigação. Mas depois as universidades não se sentem confortáveis com essa configuração. Preferiam que houvesse um centro de Coimbra, ou de Lisboa, ou de Açores, etc. E, portanto, mais uma vez, ou aceitamos isso, ou voltamos ao antigamente, que eram os centros que estavam dentro das universidades, eram parte integrante das universidades. Parece-me que nós não sabemos muito bem o que é que queremos, não é? Portanto, e reparem, nessa perspectiva completamente fechada da Universidade de Lisboa, firma qualquer, não é? Nós não temos a possibilidade, em muitos casos, de fazer centros de grande dimensão.
E eu não consigo perceber como é que as universidades, nos domínios, fazem isso. Quer dizer, a própria Universidade de Lisboa e a Técnica de Lisboa pensaram que só conseguimos ter dimensão e ser visíveis em termos europeus ou internacionais se tivermos 45 mil alunos, não é? E fundir isso. O Maref teve um pensamento parecido. Não é? Nós só conseguimos estar nessa crista da onda dos grandes centros europeus se tivermos 500 investigadores. E depois as universidades, num certo contexto, querem o pequeno centro que é seu e que podem dizer como é que ele deve ser gerido e ser gerido unicamente pela sua entidade financeira para os obreiros que irem todos lá dentro, etc. Está aqui a tal esquizofrenia, eu partilho essa opinião. Na tua opinião, achavas que seria útil, porque é uma ideia peregrina, mas que eu dificilmente vejo aqui, vejo noutros contextos, mas aqui não vejo aplicado. Nós não temos, eu confesso, não temos grande vocação para ir angariar fundos. Sim. Quer dizer, temos que o fazer e temos que nos desenhar, mas não tenho, se fosse para a gestão de empresas, não é? Mas nós temos cursos, não é? E instituições que têm essa capacidade nova. Será que não seria possível nós irmos canalizar? Está visto que a Fundação são burocratas de dinheiro, não estão ali para nos ajudar, não nos ajudam no dia a dia, não é? Nós é que muitas vezes temos que fazer o trabalho dele. Bom, mas até que ponto é que nós podemos, ou devíamos, eu acho que devemos chamar esse know-how, porque eles têm um curso dirigido para esses objetivos, de saber onde é que vem buscar dinheiro, etc. E só precisam de um pretexto, de um enquadramento, que esse nós... E é o que nós estamos a tentar criar no MAR, ou seja, não gosto de chamar gabinetes de projetos, porque a maior parte, 99% dos gabinetes de projetos, o que fazem é enviar e-mails, não é? que nós também recebemos, portanto nós recebemos em duplicado ou triplicado, mas é um grupo de pessoas que conhece as oportunidades todas de financiamento e conhece os investigadores todos do seu centro e vai bater à porta do investigador X e diz assim, olha, há aqui uma oportunidade excelente para submeter um projeto. Eu preciso que me faça meia página sobre a parte científica disto e eu trato da parte administrativa. Só quando tivermos uma estrutura deste tipo é que nós vamos ser competitivos. Porque se nós estamos à espera que... Mas parte integrante do bloco. Exatamente. Não é? Não é exterior. Não. Parte integrante. Depois podemos perguntar qual é o mecanismo, ok? São bolsas de gestão de ciência, são... temos que arranjar. O pessoal paga-se ele próprio. O pessoal, não é? Sim. Digo eu. Sim. Mas isso, enfim, no MAR nós estamos a tentar constituir esse grupo. Ok. Muito obrigado pela vossa presença. Intenção, não percam, próximo Quintas do Mar, temos o Sr. Carlos Assis, dia 6 de novembro, que veio com o seguinte título muito sugestivo: Nomenclatura binomial, o aforismo que o Irineu nunca propôs. Portanto, isto não é próximo Quintas do Mar. Também é a sequência lógica desta conferência.